Olá pessoal, fazer esse breve vídeo aqui, um vídeo menor, analisando os parâmetros da política econômica do ano de 2017, 2018 do governo Michel Temer e do ano 2019 e 2020 do governo Jair Bolsonaro. Esses 4 anos, 2017, 2018 e 2019, vai confirmar com precisão o que a teoria econômica quântica fala, que ela diz: quanto mais você baixa a taxa de juro, você potencializa uma alta inflação, e isso significa uma variação menor do IPCA, que significa também uma desinflação menor, ou seja, onde a economia funciona da melhor forma, onde você tem a estabilidade do preço, você tem uma moeda forte. Então, confirma isso daí de verdade. E o que eu vou dizer também, que desde o advento do Plano Real, depois que construiu o Plano Real, foi somente nesses 4 anos, 2 anos do Michel Temer, 2017, 2018 do Michel Temer, 2019, 2020, vou colocar até 2021 do Jair Bolsonaro, foram esses 5 anos que foram políticas econômicas que de fato favoreceu o povo. Favoreceu o povo, os parâmetros econômicos fundamentais que favoreceram o povo. E é por isso que, e você vai entender por que o PT foi eleito várias vezes, porque o PT não representa o povo. A política econômica do PT, os parâmetros fundamentais da política econômica do PT nunca favoreceram o povo. E é por isso que o PT há anos governa o Brasil. Porque se ele tivesse com a política econômica que favorecesse o povo, o Lula não teria sido eleito 3 anos. Então o Lula e o PT não é o partido do povo. É mentira isso daí. Então vamos analisar esses parâmetros. Veja bem, a Selic média de 2017 foi de 9,84. É uma Selic média alta, que equivale, na verdade, a essa meta de inflação de 3,2, que equivale a essa meta de inflação de 3,2. Bom, só que nesse ano, 2017, eles escolheram a meta de inflação alta. Ótimo, porque uma meta de inflação alta, eles estão jogando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, eles estão jogando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. Quanto maior a inflação, menor é a variação de IPCA. E é onde a economia trabalha da melhor forma, onde você tem pouca variação do preço, a moeda é forte, tá vendo aí? Então está confirmando a teoria econômica quântica, porque eles escolheram uma meta de inflação alta, 4,5 já é alta. Porque essa variação de 4,5 aqui, se eu não me engano, era em torno de no máximo 2% de desinflação. E essa variação de 4,5 para 5, essa desinflação aqui, ó, só para você ver, de 4 até 6, essa desinflação é em torno de 3% só. A desinflação é de 3%, de 4 para 6%, essa desinflação, no meu cálculo, na teoria econômica quântica, é de 3%. É justamente que foi a variação do IPCA 2,95%. Beleza, então preciso, confirmando a teoria econômica quântica. 2018, novamente, eles vão diminuir a meta de inflação. Eles vão diminuir a Selic média. Olha a Selic média, 6,53. Só que essa Selic média de 6,53 equivale a uma meta de inflação de 3,9. 3,9, certo? Beleza, eles escolheram uma meta de inflação de 4,5. Ótimo, beleza, é uma meta de inflação alta. Ou seja, em 2018 eles vão jogar ainda mais a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, onde a moeda é forte, você tem uma baixa variação do IPCA, você tem uma desinflação baixa, enfim, tudo de bom. Qual foi a variação do IPCA nesse ano? 3,75, ou seja, uma variação do IPCA negativa. É como que o preço variou, foi para baixo. Foi diminuição do preço, igual 2017. A variação do preço foi para baixo. Ótimo, beleza, dinheiro valorizado, moeda valorizada. 2018 também, que eu acabei de falar. A variação do IPCA foi para baixo. Ótimo para a moeda, ótimo para a economia. Isso confirmando a teoria econômica quântica. Agora aqui em 2019, o que eles fazem? Eles diminui a Selic média, só que existe uma relação linear aqui. Eles começam a ter uma relação linear, porque a taxa Selic
ou a taxa de juros, ela tem uma relação inversa com a inflação. Uma relação inversa com a inflação. Então, só que nesse caso, em 2019, eles tratam essa relação inversa, taxa de juros com inflação, como uma relação direta. E não pode ser. Por quê? Porque eles vão diminuir a Selic média de 2018 para 2019, há uma diminuição da Selic, mas também há uma diminuição da meta de inflação. Aí é errado eles fazerem isso. Aí tem uma relação linear, porque aqui ele diminui a Selic, mas ele diminui a meta de inflação. Mas essa relação é uma relação inversa. Só que em 2019, melhor dizendo, em 2019, eles fazem dessa relação, que é uma relação inversa, uma relação direta. Por quê? Porque eles diminuem a Selic média e diminuem a meta de inflação. Aí agiram errado. E nesse caso, a variação do IPCA também foi alta. Foi um pouco acima da meta de inflação. Por quê? Porque uma relação que é inversa, Selic média com meta de inflação, eles trataram como uma relação direta. Isso é um erro de estratégia. Isso é um erro, claro, erro absurdo de economia. Mas beleza, o que você pode dizer é que a variação do IPCA, ainda assim, com a meta de inflação menor, a variação do IPCA foi em cima da meta. Ok? Mas ela só foi maior essa variação do IPCA em 2018. Essa variação do IPCA em 2019 só foi maior do que 2018 e 2017. Por quê? Porque eles trataram a relação Selic com a meta de inflação como uma relação direta. Diminuiu a Selic média e diminuiu a meta de inflação. Então, aí erraram nessa estratégia. Eles deveriam ter mantido a meta de inflação de 4,5. Ok. Mas, enfim, está confirmando o que a teoria econômica quântica fala. Teoria econômica quântica, esse gráfico. Aí, em 2020, eles vão o quê? Diminuir a Selic média para 2,65. Essa Selic média 2,65 equivale, na verdade, a uma meta de inflação de 6,14. Só que eles diminuem também a meta de inflação. Então, eles tratam de novo uma relação direta. Veja que a Selic, a taxa de juros, ela é uma relação inversa com a inflação. Só que 2019 e 2020, eles tratam essa relação, que é inversa, taxa de juro com inflação, eles vão tratar como uma relação direta. E é por isso que você tem também uma variação alta do IPCA. Porque eles deveriam ter mantido essa meta de inflação de 4,5. Porque eles mantêm a relação inversa, taxa de juro com inflação. Então, 2019 e 2020... Eles tratam a relação que é inversa, taxa de juros com a meta de inflação, eles começam a tratar como uma relação direta. Diminui a Selic, mas diminui a meta de inflação. E é por isso que potencializa uma variação alta do IPCA em relação a essa meta de inflação de 4% que eles adotaram em 2020. Beleza, mas mesmo assim, essa variação do IPCA foi em cima dessa meta, todavia ele foi negativo, porque a meta de inflação que equivale a essa Selic média é de 6,14. Então, na verdade, em 2020 houve uma desinflação negativa, porque é uma variação negativa. Então, você vê que 2017, 2018, 2019, 2020 confirma a teoria econômica quântica, confirma essa tese, gente. A teoria econômica quântica, ela está no alicerce dos fundamentos de economia. Leverson Lameunier que alicerça toda a economia mundial. Eu estou nos fundamentos da economia mundial. Eu tenho um santo grau. E confirma o lado inverso também. Quando você aumenta a taxa de juros e diminui a inflação, a meta de inflação, você potencializa uma variação muito alta do IPCA. Isso é ruim. Então você vê, 2019 e 2020, eles diminuem a Selic, mas diminuem a meta de inflação. Aí uma relação que é inversa, taxa de juros com inflação, eles tratam como uma relação direta. E é por isso que vai ter uma variação alta do IPCA. Eu não tinha falado sobre esse detalhe aqui. Esse detalhe do ano 2019 e 2020, eu não falei esse detalhe nos vídeos que eu gravei anteriormente. Mas eu estou mostrando aí agora. Tá vendo como que a teoria econômica quântica é uma potência, cara? Então você vê lá, voltando lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Então você vê, confirma a teoria econômica quântica aqui, ó. Quanto mais você aumenta a meta de inflação, mais você joga a economia para a sua região de estabilidade. Tá vendo que a região de estabilidade aqui
já está tudo estável, tudo no mesmo plano. Quanto mais você aumenta a taxa, a meta de inflação, mais a economia é estável, onde você tem baixa variação do IPCA, tudo de bom. Tudo de bom. Entendeu? Então é isso daqui, ó. Essa imagem é verdadeira, gente. Eu já estou no panteão dos grandes homens da humanidade, dos grandes pensadores da humanidade. A teoria econômica quântica é o santo grau da economia, uma teoria totalmente empírica. Ela alicerça toda a economia, ela está no alicerce de toda a economia. Isaac Newton, Albert Einstein, Leverson Lamonier são os maiores pensadores. Assim, eu sou o grande pensador da economia, sou o grande pensador da economia. Porque a minha teoria é totalmente empírica, é eu que vou provar e vou dizer, olha, economia não é uma ciência social, economia é uma ciência exata, portanto é uma ciência empírica, logo é uma ciência não ideológica, não ideológica. Então, você vai ver que aqui, ó, novamente, ó, só para você ver, só para você, vou pegar aqui, ó, olha que coisa linda, 2017 e 2018, você tem uma relação inversa Selic e meta de inflação. Também. Só que em 2019 eles começam a tratar essa relação, que isso daqui é importante, esse conhecimento fundamental. Essa Selic média, eles diminuem a Selic e diminuem a inflação. Aí trata essa relação, que é uma relação inversa, taxa de juros com inflação, eles começam a tratar como uma relação direta. E por isso que você também tem uma variação alta do IPCA. Idem para o ano 2020. Eles diminuem a Selic, mas diminuem a meta de inflação. E é por isso que você também tem uma variação do IPCA. Porque está tratando a relação que é inversa, taxa de juros com inflação com uma relação direta. Isso não pode acontecer. Então você vê também uma fraqueza nos fundamentos da economia. Essa é a teoria econômica quântica, cara. É poderosa. Então, Jair Bolsonaro e Michel Temer foram os dois governos que realmente tiveram políticas econômicas que favoreceu o povo. O PT nunca, por isso que o PT sempre governou o Brasil, porque eles nunca foram representantes do povo. Eles são representantes do capital financista. E é por isso que nós somos pobres. Por isso que o Brasil é pobre. Isso daqui é inaceitável. Nós não podemos aceitar isso. Obrigado.